Muito bem-vindo a mais uma aula do Priceless, nosso ecossistema de dar acesso a grandes empresários através de experiências únicas. Eu sou o Gui Maierá e será um prazer levá-lo por mais um aprendizado. A aula de hoje será sobre China, mas não qualquer China. A China da escala, com velocidade e qualidade. A gente vai ter uma aula profunda sobre varejo, inteligência artificial, super apps, super carros e todo o modelo chinês de execução em escala brutal. Enquanto muitos discutem o que vai acontecer, a China já está acelerando. E, principalmente, muita coisa mudou nos últimos anos. Por que a China importa? Já é a segunda maior economia do mundo e o maior parceiro comercial do Brasil. Mas não só isso. É o líder em live commerce, manufatura, logística, dentre infinitos outros. E a China se dividiu em 4 fases. A primeira que se preocupava em escala, mas nem sempre com a qualidade. A segunda, conseguiram atingir escala com qualidade na produção. A terceira, escala, qualidade e marca. E, por fim, a fase que eu vejo é a fase do war. Eles estão ganhando de maneira silenciosa, conquistando territórios ao longo do mundo. E quando você olha para a China, ela é muito diferente. Você tem toda a parte da tecnologia do antigo com o novo. Essa é uma imagem de Xangai, mais de 20 milhões de habitantes, sem poluição sonora, sem poluição visual. Como a China precisa ser vivida e não só explicada, e como tudo no Priceless é feito com maestria, não podíamos falar de China sem trazer um chinês verdadeiro para nos apresentar o jogo grande. Com vocês, preparem seus tradutores. Nin hao yin. 谢谢，这次谢谢大家能听我说一下，解释一下中国的未来。不让我用自动的翻译。Ok? Tá funcionando? Ok. Tradutor com inteligência artificial, agora eu vou falar em português. Brincadeira, na verdade, sou descendente de chineses, nasci no Brasil, então falo português de fato como língua nativa, mas basicamente uma boa parte da minha carreira foi feita ajudando empresas chinesas ou executando projetos para empresas chinesas. Minha carreira iniciou primeiro no mercado de comércio eletrônico, junto com algumas grandes empresas, também empreendi, fiz negócios e a partir de 2013 e 2014 comecei, junto com essa onda de grande transformação do mercado chinês de tecnologia, ajudar algumas das grandes plataformas, algumas das grandes marcas chinesas de consumo a criar seus negócios aqui no país também. E dentro disso, e principalmente entendendo quais são as dificuldades do nosso mercado, a gente focou bastante em ajudá-los a entender o Brasil para que os chineses pudessem fazer negócio aqui e o contrário também, ajudar os brasileiros a cada vez mais entender os negócios na China e quais são as grandes oportunidades que a gente está vivendo. E ao longo disso, desenvolvi tanto projetos, imersões e principalmente projetos binacionais, fazendo com que os dois lados pudessem aproveitar essas grandes oportunidades. Como o Guilherme estava comentando, essa evolução e essa relação entre Brasil e China viveram fases diferentes. Normalmente, quando a gente fala, e à primeira vista, sobre os produtos chineses, a gente pensa lá atrás, aqueles produtos de baixa qualidade, apesar de ter de preços super competitivos, mas uma boa parte dos produtos não eram lá grandes coisas. Depois, a gente começou a viver a fase da venda de commodities brasileiros, de produtos agrícolas, produtos minerais, do Brasil para a China. Foi nessa fase exatamente que o Brasil e China, e principalmente a China para o Brasil, se transformaram em grandes parceiros comerciais. Depois dessa relação de exportação de commodities, a gente começou a viver o que a China começou a implantar no mundo todo, nessa base de investimentos de grande porte para a construção de grandes projetos, de grandes visões de negócios e principalmente na construção do relacionamento da China com os países emergentes e países que possam se transformar nos seus grandes parceiros. Isso se deu principalmente nos investimentos aqui no Brasil, através de obras de infraestrutura, através de obras de grandes aeroportos, de estradas, de portos, enfim, toda essa construção dessa infraestrutura que viabilizou e está viabilizando cada vez os negócios. E quando a gente avança um pouco mais na linha do tempo, para um pouco mais próximo do que a gente está vivendo, principalmente nos anos 2010, a gente está falando de uma China que começa a se transformar radicalmente do ponto de vista de inovação tecnológica. E isso, a gente está falando do mercado interno, mercado doméstico chinês. E qual que é o impacto para os brasileiros?
E foi nessa fase que comecei a levar muitos empresários, empreendedores, pessoas do setor financeiro, para entender exatamente o que estava acontecendo. E quando as pessoas chegavam lá, os brasileiros que estavam acostumados muito a lidar com tecnologia dos Estados Unidos, da Europa, às vezes do Japão, às vezes de outros países, começaram a se surpreender não só pela tecnologia em si, mas todo o contexto que ajudou a China a se transformar no que é atualmente uma das grandes referências em inovação no mundo todo. E essa fase foi quando essas empresas, esses empresários, executivos foram lá, começaram a absorver o conhecimento para se transformar em grandes referências aqui no mercado local. Então, nos últimos anos, a partir principalmente de 2015, a gente começou a ver muitas empresas líderes locais utilizando de conceitos que viram lá na China e entenderam que seriam aplicáveis ou tropicalizáveis para o mercado brasileiro. Isso é interessante porque, de fato, uma das grandes ideias, uma das grandes visões, uma das sacadas, talvez a gente possa chamar dessa forma, é que o usuário, o consumidor brasileiro, é relativamente parecido com o consumidor chinês. E aí você vai me perguntar, como que isso funciona? Na verdade, não tanto em comportamento propriamente dito, mas principalmente em maturidade com relação ao comércio eletrônico, tecnologia e internet de uma forma geral. Então, comparando principalmente com os Estados Unidos, que foi o mercado criador de uma boa parte dessas tecnologias, os chineses e os brasileiros estavam nesse período uma fase relativamente parecida de maturidade. E aí, por isso que fez muito sentido algumas empresas brasileiras irem lá, aprender o que estava acontecendo e replicar aqui no mercado brasileiro. E aí vou só dizer agora um desses conceitos, e aí vocês vão entender claramente. O conceito dos super apps. Os aplicativos que a gente começou a desenvolver e ter no mercado ocidental desde o início, desde o surgimento das App Stores, são basicamente aplicativos especializados, aplicativos super de nicho, focados em uma atividade, focados em um perfil de determinado grupo, ou focados simplesmente por uma aplicação específica. E do outro lado, no mercado chinês começaram a se desenvolver o que a gente chama de super apps, ou seja, aplicativos que têm uma série de funcionalidades e, na verdade, se a gente pensar e olhar bem, alguns desses aplicativos você consegue fazer tudo o que você precisa na sua vida de usuário de telefonia celular. Que você pode fazer compras, você pode mandar mensagens, entrar em redes sociais, você pode pagar tanto online quanto no mundo físico e até jogar, ler notícias, enfim, você pode fazer praticamente de tudo. E esse conceito do Super App começou a vir para o Brasil através de algumas grandes empresas, principalmente empresas do setor de varejo e mercado financeiro. E, por fim, a gente tem nessa evolução Brasil-China, no momento que a gente está vivendo atualmente, que é quando a China começa a existir no Brasil. Então, anteriormente, a gente tinha muito essa visão através dos produtos. Então, quando a gente olha no nosso dia a dia, uma boa parte dos produtos são feitos na China, made in China. Só que eles foram importados por uma empresa brasileira ou foram vendidos aqui para o Brasil por uma empresa ocidental, por uma empresa americana, europeia, que mandou fabricar lá na China e trouxe para o nosso mercado. Só que o que a gente está vivendo agora, basicamente, é a entrada das empresas chinesas no mercado brasileiro. Ou seja, eles mesmos começando a vir. E o que significa isso na prática para o nosso mercado? Que não é só suficiente entendermos que os produtos chineses também são inovadores a baixos custos. A gente precisa cada vez mais entender as estratégias de negócios, a mentalidade, o modelo de gestão, toda uma parte e camadas intangíveis de uma empresa chinesa, de uma empresa, na verdade, como um todo, a gente precisa entender, porque eles vão vir competir conosco. De novo, não só com aquele produto de baixo custo, mas produto inovador e modelos de negócio. Então, o que eu acabei de explicar para vocês é essa evolução da relação Brasil-China. Produtos baratos, lá atrás, commodities, mentalidade, modelos de negócios, referência, benchmark e, por fim, as empresas chinesas efetivamente aqui. E aí, quando a gente olha para o contexto e para o momento que estamos vivendo agora, onde a inteligência artificial é a grande referência, a gente vai perceber que na China isso vem acontecendo também. A China também vem se transformando pela inteligência, pela tecnologia, pela inovação, mas não só
propriamente nessa modalidade, mas também o impacto que isso vem causando para o mundo todo. E o que eu gosto de trazer, e principalmente a gente está agora no início do ano, vivendo essa fase dessa transformação, se a gente olhar na economia real e nos números gerados por cada um desses setores, por enquanto, a China é mais impactante para o Brasil do que a inteligência artificial é para o país. Vou repetir de novo, porque isso é super importante. A China como um todo é mais importante para o Brasil do que a inteligência artificial. E o que significa isso na prática? Essa transformação, o país modificando, adotando tecnologia, adotando inovação e, principalmente, trazendo todas essas inovações tecnológicas para o mundo real. O que a gente via simplesmente antes no celular, no computador, começa a estar embarcado também nos seus equipamentos domésticos, nos seus gadgets e até brinquedos infantis também com inteligência artificial. Isso inaugura, de fato, uma nova era na relação de inovação da China e, principalmente, na expansão global, expansão mundial. Então, eu quero trazer e reafirmar para vocês essa visão. A principal inovação na China não é só AI, não é só comércio eletrônico, como a gente já falou, não é só carros elétricos, como daqui a pouco a gente vai abordar. A principal tendência da China nesse momento é que todas essas tecnologias, esses modelos, esses produtos estão sendo internacionalizados. Ou seja, tudo que você que tem a oportunidade de ir para a China, ou você que está assistindo os vídeos nas redes sociais, está vendo à distância, vai perceber que isso cada vez mais está aqui no nosso país. E uma outra grande visão e outro grande setor que a gente já vem acompanhando nessa revolução toda é o comércio eletrônico, principalmente com essa figura que muitos já viram seus vídeos, viu referência, viu literatura, que é o Jack Ma. Jack Ma, o grande fundador do grupo Alibaba, uma empresa criada lá em 1999, em números absolutos, é a maior empresa de comércio eletrônico no mundo, em vendas. E o que eu digo é que ele dominou o mercado de comércio eletrônico só até 2019. E não foi exatamente só por causa da pandemia. Foi por uma série de inovações que outras empresas chinesas começaram a trazer também. Isso mostra muito o dinamismo de um mercado altamente competitivo. Porque muita gente já me perguntou assim, o Jack Ma e o grupo Alibaba dominam só porque tem o apoio do governo, é isso? Eu falei, não. Se você perceber bem, quando a empresa do Jack surgiu lá em 1999, existiam milhares e milhares de outros comércios eletrônicos. Milhares de empresas parecidas, inclusive algumas até com mais dinheiro, com mais tecnologia, muitas vezes com mais inovação, enfim, com mais recursos do que o Jack. Mas ele conseguiu não só manter a empresa, mas como transformá-la na líder do país e no mundo todo. E quem conseguiu enfrentar e conseguiu se tornar, talvez, na pedra do sapato do Jack, é esse rapaz aqui. Colin Huang, fundador de uma empresa chamada Pinduoduo, que até antes da pandemia era conhecida basicamente só no mercado chinês. Ele trouxe conceitos interessantes, trouxe inovação, mas trouxe principalmente o que a gente chama de social commerce, que é um comércio eletrônico que traz camadas de interatividade, de entretenimento diferentes do que o Jack criou lá atrás. Quando o Jack, com todos os seus negócios, levaram e conseguiram popularizar o comércio eletrônico na China, basicamente era o modelo que a gente já conhecia no comércio eletrônico, onde você abre um site, baixa o aplicativo, começa a navegar na página de produtos, tem uma foto, tem um texto e tem um botãozinho lá para você clicar, comprar. Em algum momento você coloca o meio de pagamento, o seu endereço e você recebe em casa. Esse é um modelo estático de comércio eletrônico. E aí o Colin, através da sua empresa, trouxe uma série de inovações que já estavam acontecendo, pulverizadas pelo mercado chinês, dentro de uma empresa só, no conceito de social commerce. Ou seja, a palavra social mais e-commerce, ele trouxe primeiro a camada de redes sociais para dentro do comércio eletrônico. Então, todos os conceitos, as funcionalidades de uma rede, que no Ocidente a gente tem o Instagram, Facebook, próprio TikTok, por aí vai, eles começaram a integrar e embutir dentro do comércio eletrônico, onde você começou a ver os relacionamentos, os feeds, os principais conteúdos e o trabalho que o algoritmo consegue fazer. E não só também redes sociais
dentro do social commerce. Mas também uma série de outras funcionalidades, como o live commerce, que nada mais é do que a venda de produtos através de uma transmissão ao vivo, por isso que é o live commerce. E outras funcionalidades também, como a gamificação. Então, ao invés de você só comprar o produto, ser meramente transacional, você também está se divertindo. Também está, muitas vezes, você joga um joguinho, ou você faz um check-in, ou você clica algum botãozinho, acumula pontos, e aí você pode usar esses pontos para fazer, ganhar descontos ou fazer outras atividades. Então, esse modelo, essas funcionalidades todas, representam a grande categoria do social commerce. Então, o Colin, a partir de 2020, com essa empresa chamada Pinduoduo, começou a fazer frente a uma empresa de praticamente 20 anos, na época, o Jack Ma, e durante o período da pandemia, a fortuna pessoal do Colin chegou a superar a do Jack, não só a fortuna pessoal dele, mas a quantidade de usuários ativos. E agora quero mostrar que, inclusive, a atuação dele não é só na China. E provavelmente muitos que estão assistindo agora esse vídeo já pode ter ou visto, meramente conhecido esse aplicativo, ou também já até utilizado. Então, a Pinduoduo, na sua internacionalização, criou um aplicativo chamado Temu. A Temu, que se tornou um dos grandes e-commerce internacionais, trazendo exatamente esse conceito do social commerce, live commerce, gamificação para o mundo todo. Então, o que anteriormente estava limitado ao mercado doméstico chinês, competindo principalmente com Jack Ma, começou a se expandir para o mundo todo. E começou a influenciar também os players internacionais. Aqui no Brasil se transformou num dos aplicativos mais baixados. No dia a dia, provavelmente cada vez mais vocês devem estar vendo aplicativos de e-commerce onde você pode fazer check-in, ganhar pontos, e até lá nos Estados Unidos, onde eles também criaram uma modalidade de vendas integradas parecida com o próprio Temu. Então, todas essas funcionalidades mostram bem o quanto o mercado chinês é inovador, o mercado chinês é rápido e consegue enfrentar grandes players. Se a gente fizesse essa analogia, eu diria que é como se 8 anos atrás, eu estivesse aqui no vídeo falando assim, eu vou criar, pessoal, uma empresa que vai enfrentar Magazine Luiza, vai enfrentar principalmente o Mercado Livre, eu vou virar o segundo player no Brasil em poucos anos e eu vou trazer uma série de funcionalidades que essas empresas nem conseguem imaginar. Basicamente isso que o Colin fez e é pouco provável que isso aconteça não só no Brasil, mas no mundo e no mercado ocidental como um todo. De qualquer forma, quando a gente olha todas essas inovações, os Estados Unidos ainda costuma ser a grande referência, mas a gente já tem uma série de players chineses que, provavelmente, no nosso dia a dia, a gente nem deva perceber, ou a gente não tem nem tanta consciência que são empresas chinesas. Uma delas, obviamente, é o próprio TikTok, que, inclusive, até por essa força que nos últimos anos ela conseguiu trazer e o impacto, inclusive, na política, nas eleições americanas, fazendo com que o Trump apontasse toda a sua capacidade de pressão política para ela, para que ela, no final das contas, algumas semanas atrás, se transformasse numa empresa independente do grupo ByteDance, que é o que criou o grupo que criou o TikTok. Então, essas empresas transformaram-se em grandes referências de inovação, de base de usuários, de influência, não só de conteúdo, de visão, de mentalidade, mas até influência política, ou seja, colocando-as em pé de igualdade com seus principais concorrentes internacionais. E aqui vou trazer um setor que talvez poucos tenham percepção também, que um setor onde as empresas chinesas também estão fazendo frente, e na verdade aqui, inclusive, transformando-se no número 1, no setor de jogos eletrônicos, de games, enfim, toda a categoria de entretenimento digital como um todo. Já há muitos anos, a Tencent, que é um dos maiores conglomerados de tecnologia chinês, é a líder global em contest, não só através dos próprios jogos, mas principalmente através da soma do faturamento, da consolidação do faturamento de todas as empresas de jogos, onde ela tem participação relevante. Então, a Tencent já é muito maior do que as nossas referências principais, que são a Microsoft, com o seu Xbox, a Sony com o seu PlayStation, a Apple com uma série de jogos, enfim.
todas essas empresas. Então, os chineses, no nosso dia a dia, provavelmente, se você é um heavy user de jogos, você já deve ter deparado, ou até você deve ter pago e compartilhado um pouco do seu dinheiro, do seu cartão de crédito com essa empresa aqui. Então, são líderes internacionais que nos trazem uma série de impactos que a gente não tem essa percepção. Mas a China, a grande pergunta é, a China realmente inova? Porque tudo que eu falei aqui, muitas vezes são de modelos de negócios que já existem, modelos de negócios que têm visões internacionais, modelos que talvez já se proliferassem em alguns mercados. Mas a pergunta que as pessoas têm me feito nos últimos anos é, a China traz alguma coisa nova de fato? E aí, a primeira coisa que eu vou lembrar a todo mundo, e aí não é a China país, que a China país foi fundada de fato em 1949 com a Revolução Comunista, mas a civilização chinesa, que tem praticamente mais de 5.000 anos, já há muito tempo tem sido uma das que mais desenvolve ou mais criaram grandes invenções que transformaram o mundo. Só para ficar em algumas, papel, bússola, pólvora, enfim, uma série dessas que são base do nosso dia a dia há séculos e séculos, foram criadas pelos chineses. Isso a gente não tem muitas vezes a percepção. Então, ele já vem nos trazendo vantagens, benefícios, nos trazendo soluções, produtos, mas principalmente grandes conceitos ao longo da existência dos seres humanos. Mas o que eu quero mostrar dessa vez não é essa capacidade ou essa grande produção de grandes invenções. Mas o que eu quero mostrar para vocês e dar uma ênfase maior é como os chineses abordam a inovação. Quando a gente fala no Ocidente, normalmente a gente fala de grandes transformações onde os empreendedores, os empresários ou quem está na linha de frente da criação desses negócios fala assim, poxa, vou moldar o mundo, vou transformar a humanidade, vou trazer alguma coisa realmente muito diferente. E muitas dessas coisas ficam no plano num plano mais abstrato, ficam no papel, no computador, na planilha, no PowerPoint, não saem, ou às vezes até saem e não ganham uma escala suficiente, ou quando ganham uma escala, uma boa parte das vezes é caro. Por exemplo, a tecnologia de meios de pagamento. Então, pagamentos digitais. Então, quando as principais empresas ocidentais e americanas começaram a pensar como adotar o meio de pagamento via celular, eles foram na direção, principalmente, do NFC, ou seja, daqueles que exige que o nosso aparelho celular tenha um chip e, do outro lado, na ponta do varejo, da lojinha, enfim, tenha também um equipamento que custa relativamente mais caro para eu poder fazer o reconhecimento e autorização através do contato. Essa foi a visão de inovação que as empresas ocidentais trouxeram. E aí, quando os chineses olharam para isso, eles falaram, poxa, vai ser difícil, pelo menos, conseguir escalar. Talvez no início, a base da população que tem uma maior renda consiga adotar um pagamento desse tipo, mas para escalar para 1,4 bilhão de pessoas, isso é impossível. E aí eles começaram a olhar outras tecnologias, funcionalidades para poder conseguir desenvolver isso. E acabaram optando por uma tecnologia que, no final das contas, inclusive, boa parte do mundo acabou usando para os meios de pagamento via celular, que é o QR Code. E o que é interessante, não sei se você conhece a história do QR Code, ele foi criado já há praticamente 20 anos pela indústria automotiva japonesa para controle do estoque das peças na fabricação. Então, é uma tecnologia usada para um negócio completamente diferente, e eles adotaram para reconhecimento. Então, a gente tem aqui uma tecnologia que exige um equipamento, que tem um custo de implementação relativamente alto e que tem uma possibilidade de adoção por pessoas de um alto poder aquisitivo, só que pode travar na hora de escalar. E aqui, do outro lado, a gente tem uma tecnologia do QR Code que, inclusive, pode ser impresso. Esse senhor aqui, aliás, a foto desse senhor foi tirada em algum lugar, talvez numa grande capital da China, talvez numa cidade no interior, e realmente não importa. O que importa, de fato, esse senhor aqui, ele foi bancarizado por uma tecnologia, talvez ele não tenha nem uma conta num banco tradicional,
por um simples QR Code. E esse QR Code não precisa nem estar dentro do celular. Pode ser que ele nem tenha um celular, mas ele tem um QR Code impresso. Então, essas são as visões opostas do modelo de inovação chinesa. Por um lado, a gente tem a inovação de alta tecnologia, altamente impactante. Por outro lado, a gente tem inovações acessíveis, de baixo custo e muito mais impactantes ou muito mais escaláveis do que a gente consegue imaginar. E para a gente, que está no mercado brasileiro ou no mercado de países emergentes, qual modelo mental você imagina que seja mais adequado? Aí eu deixo a pergunta para vocês responderem. E essa mentalidade, essa visão de inovação acontece em várias indústrias, e basicamente todas as indústrias do mundo. Eu vou trazer um outro setor que, nos últimos 2 anos, tem sido cada vez mais proeminente aqui no mercado brasileiro, e ficou muito evidente esse distanciamento. Até alguns anos atrás, a gente tinha a indústria automotiva relativamente consolidada, com grandes players internacionais, americanos, europeus, japoneses, coreanos, trazendo seus produtos com inovações incrementais, mas nada que mudasse de fato a indústria como um todo. E praticamente há 10 anos a China vem desenvolvendo, tanto como visão de governo quanto execução das empresas, a direção do uso das energias renováveis e principalmente dos carros com uso de energia elétrica. E aí trazendo de fato uma transformação na indústria que é muito maior do que simplesmente ter um motor mais potente ou simplesmente ter um design ou uma carroceria diferente. Aqui a gente está falando de uma energia, de uma fonte de energia completamente diferente, mais adequada para as nossas necessidades atuais, em tempos de conflitos globais, principalmente onde os países fornecedores das energias, de fontes de energia não renovável, a gente começa a perceber o quanto isso é necessário. Então, o setor de carros elétricos, que agora a gente começa a ver altamente impactante no mercado brasileiro, já vem acontecendo há muitos anos na China. Só para vocês terem um parâmetro, no período auge da competição e da existência de empresas, a estimativa no mercado chinês é que chegaram a existir cerca de 500 marcas de carros elétricos. Vou repetir esse número, 500 marcas de carros elétricos. 500 marcas de qualquer produto já é uma quantidade enorme, imagina de carros elétricos. Esse número atualmente está entre 150, nessa faixa, também é muito ainda, mas já passaram por um processo de consolidação, por muitas empresas fechando, sendo vendidas, etc. E, de novo, trazendo essa competição. E o que é interessante, e aí a gente está vendo diretamente no mercado brasileiro agora, mas já vinha acontecendo há muitos anos no mercado chinês, é a perda de market share das grandes fabricantes internacionais para essas empresas chinesas na categoria de veículos como um todo, principalmente nos veículos elétricos. E aqui, nesses slides aqui, vocês podem ver um depoimento até surpreendente do CEO global da Ford, falando o quanto ele está fissurado no carro chinês, mais especificamente no carro da Xiaomi, que nasceu como uma fabricante de celular e se transformou também num fabricante de carros elétricos topo de linha, só que, porém, topo de linha em termos de design, características técnicas, mas ainda muito acessível. A Ford, e no caso aqui, o CEO, ele falou isso repetidas vezes em podcast, então se você buscar o CEO global Ford Xiaomi, vocês vão poder assistir, ele elogiando o carro, ele falou assim, importamos um carro desses de Xangai para Detroit e é um carro que eu não consigo largar. E aí vou abrir um parênteses super importante, talvez mais fundamental nessa história toda. As marcas internacionais de carros tradicionais já conheciam todo o conceito, conheciam os principais concorrentes chineses de carros. Então, eles não podem dizer que não sabiam que estavam passando por essa transformação. Eles não podem dizer que estavam surgindo uma grande revolução no mercado chinês e depois internacional. Então, toda essa competição, toda essa perda de mercados, e quem perdeu mais volume, provavelmente foi a Volkswagen nesses anos todos, principalmente faturamento e valor de mercado, foi impactado por alguém que estava lá junto, concorrendo
no mesmo shopping, concorrendo na mesma avenida que vende os carros, concorrendo na internet, eles já conheciam. Então, isso mostra o quanto todo o conceito de inovação não adianta ser só uma visão teórica, é na prática e mostrada ao vivo e a cores. Outro segmento que aqui a gente vai falar alguns que talvez não sejam tão visíveis e tangíveis para quem está fora da China, porque são muito mais locais, e é um dos setores que eu quero trazer com mais destaque para vocês nesses próximos minutos, é o da saúde. As grandes transformações, utilização de equipamentos mais inovadores, de inteligência artificial aplicada, de mobilidade celular e por aí vai. Um dos grandes cases que talvez tenha ganhado mais visibilidade nisso é o de um hospital, que eles chamam lá de AI Hospital, que é o hospital de inteligência artificial, criado em Pequim, junto com a principal universidade, onde você tem toda essa série de automações, digitalizações, e que permitiram que eles pudessem ter, primeiro, um aumento de produtividade, um aumento e uma melhoria incrível no resultado para os pacientes, no caso, e principalmente uma queda na necessidade de grandes investimentos de infraestrutura, de construção de um espaço físico gigantesco para poder atender. Então, um primeiro caso que eu quero trazer para vocês é desse hospital em Pequim, e inclusive alguns chamam de Agent Hospital, que é a utilização do conceito de agentes de inteligência artificial, automatizando todo esse processo e ajudando os médicos a tomarem decisões não só melhores, mas também mais rápidas. Outro grande case no setor de saúde e medicina é o da Ping An Good Doctor. A Ping An é um dos maiores grupos de seguros da China. Eles criaram uma empresa chamada Good Doctor, que também começa a trazer uma série de funcionalidades e nesse caso entram não só na parte de utilização de inteligência artificial, utilização de equipamentos, mas principalmente na proliferação de um modelo que são de cabines de atendimento remoto. Então, quando você vai para algumas das grandes cidades chinesas, vocês vão poder ver um modelo de uma cabine que parece talvez uma nossa banca de jornal aqui no Brasil. Só que por um outro lado lá você entra, tem uma mesa, uma tela de computador, você fala com o atendente e cada vez mais esse atendente ou médico do outro lado para fazer um atendimento de telemedicina, ele pode ser também um médico de AI ou uma tecnologia de AI por trás. Você faz uma consulta, recebe um diagnóstico e, se for o caso e pode ter alguns exames dentro da cabine já e também uma parte que tem um dispensador de medicamentos mais básicos que pode ser atendidos lá. E esse sistema todo, são mais de quase 400 milhões de usuários registrados, uma boa parte utilizando dessas cabines e outra parte fazendo uso dos aplicativos para fazer consulta online, para fazer registro, para fazer agendamento de consultas e por uma série de outros serviços. E essa rede offline é gigantesca e cada vez mais aumentando a sua capilaridade. Entre as grandes empresas chinesas que vêm adotando e vêm entrando no setor de saúde e de health como todo, não só a Ping An vem se destacando, mas também o Grupo Alibaba. O Grupo Alibaba, como eu já comentei anteriormente, ele nasceu no comércio eletrônico, se expandiu em vários outros setores e começou também a entrar em saúde. E no setor de saúde, a sua atuação inicial foi como uma grande farmácia online, onde você podia entrar no aplicativo. Se você precisasse de receita, você usava e digitalizasse a receita, ou se fosse um medicamento normal, um produto normal, você simplesmente comprava e recebia. Então, o início da atuação da empresa foi através da venda de medicamentos. E depois eles começaram a entrar uma série de outros serviços que, inclusive, integraram todo o ecossistema para diminuir ao máximo a fricção, o problema, a dificuldade de uso de internet pelos pacientes. E agora, nesse momento, você também pode fazer todo o processo, desde o agendamento, fazer teleconsultas, poder ter acesso a uma série
de locais para fazer exames médicos e, no final das contas, se for necessário, procedimentos médicos ou a compra básica de medicamentos. Então, isso se transformou também num dos grandes modelos. E vocês foram percebendo o quanto esses cases que eu mencionei são de setores tradicionais. Quando a gente fala de tecnologia, muitas vezes no Ocidente, a gente se refere às grandes empresas de tecnologia de software, de internet, redes sociais, comércio eletrônico, etc., etc. Só que agora, cada vez mais, as grandes empresas tradicionais ou até startups também começam a entrar nesse processo e serem agentes de digitalização. E o que é interessante, e aqui esse gráfico é até relativamente antigo, de 2017, e é essa razão que eu trouxe para vocês, é mostrar o quanto a China já era uma das líderes internacionais de digitalização da sua economia. Então, esse indicador chamado eGDP, que poderia ser traduzido como o PIB digital, ele naquele período lá de 2017, ele chegava a quase 7% no mercado chinês, sendo o país o segundo maior do mundo nesse conceito, atrás somente da Coreia do Sul, só que na frente de basicamente todos os países já desenvolvidos e basicamente todos os outros países emergentes. Então, em 2017, a China já era uma das líderes, a vice-líder de digitalização da sua economia. Se a gente pegar esses números mais atualizados, provavelmente esse indicador, que era quase 7, deve estar na casa dos seus 25%, 30%. Ou seja, 25% a 30% da economia chinesa tem alguma relação direta ou é digitalizada por alguma empresa de tecnologia ou uma empresa tradicional. Outro setor, que aí eu já mencionei bastante, e como é meu setor de origem, eu gosto de trazer esse exemplo porque acho que ele explica bem todo esse conceito. Eu já tinha falado do Alibaba como o grande player de comércio eletrônico, não só da China, como internacional também, e naquela visão, e aqui é super importante para vocês conseguirem tangibilizar isso, né? Porque é fácil eu chegar aqui e começar a falar um discurso super romântico ou grandes visões de negócios e não conseguir mostrar para vocês o resultado disso. A Amazon, empresa fundada pelo Jeff Bezos, duas das grandes figuras, tanto corporativas quanto como empreendedor do mundo, mais relevantes, todo mundo que é de comércio eletrônico, negócios digitais, tem esses dois como grandes referências, só que eles são um pouco mais do que a metade em volume de vendas do Grupo Alibaba. O Grupo Alibaba que a gente só conhece muitas vezes aqui no Brasil pelo AliExpress, pelos seus produtos de baixo custo, ele é praticamente o dobro globalmente em volume de vendas. E aqui, pessoal, eu não estou falando de faturamento, ok? Faturamento depende do modelo de negócio, é o dinheiro que entra direto na empresa. Aqui estou falando do volume de vendas, principalmente porque o Alibaba ele é muito baseado no modelo de comissionamento. Ou seja, o dinheiro que vai no bolso do Alibaba é aquele percentual ou do comissionamento ou da publicidade. E aqui, se você quiser se aprofundar nisso, o Alibaba, principalmente na parte de B2C, ou seja, venda para o consumidor final no mercado chinês, tem um volume de receita maior vindo de publicidade do que de comissões. E aí vou repetir de novo para ficar bem consolidada essa informação. O Alibaba, no seu mercado doméstico, ou seja, no mercado chinês, dentro da modalidade de B2C, ganha mais dinheiro com publicidade do que com comissionamento. Então, de certa medida, ele é mais parecido, talvez, com o Google do que com a própria Amazon em modelo de negócio. Então, isso são coisas fundamentais, já eram importantes para entender para quem trabalha no mercado de comércio eletrônico, agora se transforma mais relevante ainda quando a gente percebe que essas empresas começam a entrar e dominar o mercado brasileiro. E aí, assim como o grupo Alibaba com o seu AliExpress vem crescendo tanto no Brasil, outro grande player chinês que chegou causando um barulho enorme, causando impacto na indústria, especificamente da moda, indústria têxtil, também é pouco entendida e pouco percebida no mercado internacional. Primeiro, e inclusive no próprio mercado chinês. Primeiro porque a Shein foi criada para atuação exclusivamente fora da China. Então, o dia que você for para a China, falar assim, poxa, recebi uma encomenda aqui,
desse vestidinho, dessa roupa aqui, a pessoa viu na Shein, estou aqui na China, quero comprar esse produto. Você não vai conseguir. A Shein foi criada exclusivamente para competição internacional. E foi criada, uma empresa de moda que foi criada por um cara de tecnologia. Esse sujeito aqui, e aí alguns anos atrás, antes da Shein ser lançada no Brasil, eu lembro de um fato. Eu fui convidado para um almoço aqui em São Paulo. Meu amigo falou assim, olha, eu não posso falar quem é um grande empresário da China. Quando você chegar lá, ele mesmo vai se apresentar para você. E aí eu cheguei no restaurante, já tinha meu amigo sentado junto com um outro chinês, e aí eu olhei primeiro para ele estava com uma camiseta toda surrada, com uma bermuda, não vou dizer suja, mas feia, e um tênis qualquer. E aí eu falei assim, nossa, esse cara aqui tá, assim, era um fim de semana, tudo bem, mas ele não estava lá super apresentável. E aí depois, quando ele me falou qual que era a atividade dele, eu falei, nossa, esse daqui é basicamente o cara que está construindo a maior empresa de moda do mundo. A maior empresa de moda do mundo, não só da China. Ele é o fundador da Shein. O cara que criou a maior empresa de moda do mundo não é um designer, não é um fashionista, não é nada disso. É um cara de tecnologia, é um cara de marketing digital, que conhece todos os conceitos que você possa imaginar, conhece análise de dados, conhece planejamento digital, etc, etc. E aí o que costuma se dizer no mercado chinês é que ele nasceu vendendo roupa, mas daqui a pouco ele pode vender qualquer produto. Mas só para vocês terem uma ideia do impacto que ele vem causando no mercado de moda internacional, aqui tem alguns números. Como é uma empresa de capital fechado, esses números não são totalmente auditáveis, mas como ordem de grandeza. E uma boa parte das pessoas, principalmente os leigos, falam assim, poxa, a Shein fica copiando todos os produtos, o que eu estou vendo lá já tem em outras lojas. Se vocês olharem para esse número, você vai perceber que isso é improvável. Isso aqui são os números de lançamentos anuais que a Shein faz versus os seus principais concorrentes, os mais conhecidos. A Uniqlo do Japão, a Gap dos Estados Unidos, a H&M e principalmente a Zara, que talvez seja a maior concorrente internacional. Esse aqui é a escala de lançamento de novos modelos. São 40 mil, que é o maior, versus 1,5 milhão. Se a gente estivesse falando de puramente cópia, talvez o número da Shein e o número de lançamentos fossem próximos ao da Zara. Só que essa escala é totalmente diferente. É um outro bicho que a gente está vendo aqui, é uma outra empresa. De novo, um conceito muito ligado à tecnologia. A gente tem muito, nos últimos anos, repetido o conceito de fast fashion, né? Aqueles lançamentos rápidos, curtos, etc., que você vai lá na loja e tem um produto novo com frequência. A Shein tem um conceito que é chamado de real-time fashion. Então, se utiliza de dados, lotes de fabricação por modelo cada vez mais menores, chegando no consumidor, e esses produtos, muitas vezes, e esses produtos, na maior parte das vezes, desenvolvidos com dados captados através de insights de consumidores, tanto que compraram, quanto de pessoas em redes sociais que postaram ou comentaram. Então, aquele comentário que você fez, ou aquele post com uma roupa que você comprou na Shein, foi captada por eles em algum momento, e o que você escreveu lá se transformou em um dado e depois em um insight para que ele pudesse desenvolver outros produtos. Então, se você falou que aquela roupa, aquela cor, aquele botão, aquele detalhe é bom ou não é bom, ele foi utilizado para os outros produtos para frente também. De qualquer forma, a gente pensa sempre nessa expansão da China, o quanto ela é rápida, o quanto ela é intensa, e do outro lado a gente tem outras forças tentando navegar contra, e principalmente o que a gente está vendo nos Estados Unidos. Primeiro, com o banimento de aplicativos, forçando a separação de empresas e cada vez mais utilização de tarifas, de impostos e de legislação para fechar isso. Só que o que é interessante, o que eu quero ressaltar aqui para vocês, e é o que quem vai para a China acaba se surpreendendo, porque sempre a gente olha lá uma série de inovações, aplicativos, empresas, produtos, etc., e não tem essa percepção. O maior ativo que o mercado chinês e que a civilização chinesa vem desenvolvendo são os talentos humanos.
é a formação principalmente de engenheiros, de matemáticos, de cientistas de computação, enfim, toda essa gama de cursos relacionados ao mercado de tecnologia, a China vem conseguindo se utilizar intensamente, e isso é o tipo de coisa que nenhum país consegue banir. E o que a gente está vendo agora no Brasil? Tudo isso que eu mencionei na China, no mercado interno, e o que isso está impactando no mercado brasileiro. Pegando de novo o caso do comércio eletrônico, que talvez seja um dos setores mais proeminentes nessa entrada. A gente tem, por um lado, os grandes players que, ao longo do tempo, começaram a dominar os mercados, principalmente o Mercado Livre nos últimos anos, Magazine Luiza, que vem de um background, de uma história de ter surgido com lojas físicas e, nos últimos anos, se transformou totalmente numa empresa digital. Nesse momento, mais de 3/4 das vendas do Magazine Luiza vem de volumes de negócios digitais. E qual que é o contexto das empresas chinesas dentro desse modelo? Ela já vem acontecendo, e acredito que alguns de vocês que estão assistindo já tenham passado por isso, alguns dos grandes e-commerce chineses lá atrás, onde você comprava um produto, principalmente acessórios, principalmente pequenos gadgets, vindo de polos de inovação, de acessórios, de tecnologia da China. Isso vem se transformando nos últimos anos para, de fato, ter grandes players de e-commerce que trazem produtos que fazem diferença e que trazem funcionalidades, mas ainda se mantêm muito competitivos. A gente está falando do AliExpress, do grupo relacionado ao Alibaba, lá no final, no início dos anos 2010, 2015 principalmente, e uma série de outros players. Somando, a gente tem atualmente todos os principais grandes players de comércio eletrônico chinês aqui no mercado brasileiro. E, na verdade, como observação e curiosidade, o Brasil provavelmente é o único grande mercado internacional de comércio eletrônico que tem esses 6 grandes players. E o que eu quero destacar é que ele mostra claramente a evolução do mercado de e-commerce para social commerce, ou seja, comércio eletrônico tradicional, onde eu entro, compro através de uma foto, de um aplicativo, de um jeito que a gente comprou sempre, e aí a gente traz AliExpress como o grande modelo, Shopee, de certa forma, desse conceito também, versus todos os outros que vêm desenvolvendo modalidades diferentes. E aí a Temu, que eu já trouxe anteriormente, e a Shein também, que eu expliquei, principalmente desse background ligado ao seu fundador, e Kawaii e TikTok agora nessa modalidade de social commerce e principalmente live commerce. E o que significa isso? E aí, eu vindo de um background de comércio eletrônico, e eu participei de vários projetos, vários grandes negócios, desde a startup lá do Submarino, lá em 1999, tive meus próprios negócios também. Inclusive, eu comecei a olhar o mercado chinês muito pela percepção e muito pela necessidade de buscar um modelo de negócio sustentável para comércio eletrônico. Eu falei, poxa, grandes negócios aqui têm dificuldade de ganhar dinheiro. Pequenos empresários aqui começam a ganhar dinheiro, só que quando eles começam a escalar, crescer seus negócios, começa a apertar os custos, começa a apertar a necessidade de inovação e por aí vai. Então, o que são modelos de negócios sustentáveis no comércio eletrônico? E aí, quando eu tive meus negócios, trabalhei como executivo em projetos, eu falei, as nossas referências, que foram Amazon no caso, Estados Unidos, eBay, seriam só parte da solução. E aí comecei a olhar para o mercado chinês. E aí enxerguei, de fato, algum desses players. E nos últimos anos, principalmente, o surgimento de players de e-commerce que não nasceram como empresas de comércio eletrônico. Ou seja, não tinha essa veia no início. Eram empresas de outro setor. E aí trago especificamente o Kawaii e o TikTok. O Kawaii e o TikTok nasceram como plataformas de vídeo, de conteúdo online, mais rede social, e adicionando, por fim, a camada e as funcionalidades relacionadas a comércio eletrônico. Ou seja, primeiro eles surgiram para você se entreter, se informar através de vídeos, através de lives, e para você também se socializar através de pessoas do seu círculo de rede social, e depois, em algum momento, eles viraram a chavinha e começaram a vender produtos utilizando sempre dessa capacidade, dessa estrutura. Lembre-se, comprando pela internet através de vídeo, comprando na internet através de live commerce,
uma modalidade totalmente diferente do que a gente sempre se vê acostumado. Eu gosto muito de enfatizar isso, porque o e-commerce que a gente pratica no Brasil e no Ocidente, de uma forma geral, eu já chamo de e-commerce tradicional, e-commerce da primeira geração. Ou seja, sempre aquela fotinho, aquele texto e o botãozinho de comprar. Aquilo lá tem graça? Provavelmente a maior parte das pessoas deve ter a mesma opinião. Não é interessante. Tanto que o nível de engajamento das pessoas e as taxas de conversão do mundo digital são menores do mundo físico. O que significa isso na prática? Se a gente tem a mesma quantidade de pessoas que entram no site, que entram no aplicativo e que entram numa loja física, certamente a quantidade que entra na loja física converte mais do que na loja online. E aí por isso que a gente está falando mais de e-commerce via vídeo, e-commerce via live, e-commerce via entretenimento. E tudo isso é o pacote de grandes empresas chinesas se transformando no mercado brasileiro de comércio eletrônico, e a previsão que a gente fez em 2 anos atrás é que essas 6 empresas, ou talvez algumas empresas chinesas que vierem no futuro, eles vão ter mais de 50% do mercado brasileiro de comércio eletrônico. Vou repetir. Os principais e-commerce chineses, em algum momento, vão representar mais de 50% do mercado de comércio eletrônico. Então, se você é consumidor, e principalmente se você é vendedor das grandes plataformas, de um Mercado Livre, de um Magazine Luiza, preste muita atenção nesse movimento, porque pode ser que você esteja numa plataforma que daqui a pouco não vai ser tão relevante. E outras categorias mostram aqui no Brasil, nessa pergunta, nesse questionamento que eu fiz, tudo que vem acontecendo na China está acontecendo agora no Brasil, as empresas que estão na China estão aqui no Brasil. O mercado de smartphone, e eu fui um dos executivos que trouxe a Xiaomi para o Brasil lá em 2013 e 2014, é um dos mais concentrados no mundo. Se a gente pegar qualquer um círculo de amigos, um grupo de pessoas que estão circulando, seus colegas de trabalho, se pergunta assim, quais são as marcas de celular que você tem? Provavelmente tem coreano, tem alguns que tem americano e tem algumas marcas nacionais, difícil de dizer, mas são sempre aquelas marcas. O mercado brasileiro é um dos maiores mercados de telefonia celular do mundo em volume, em número de celulares, número de aparelhos vendidos. Só que também é o mais concentrado do mundo. E esse cenário vem se transformando, principalmente quando a gente trouxe a Xiaomi para o Brasil, e agora também numa segunda onda nesses últimos 5 anos, que é a entrada de novas marcas e a grande transformação. Se antes a gente brincava com a qualidade dos produtos chineses, principalmente dos celulares, agora a gente olha, enxerga e percebe o quanto essas novas marcas trazem modelos que são tão bons tecnicamente, em acabamento, em tecnologia e inovação, quanto qualquer marca coreana, americana da maçãzinha. E aí, cada vez mais, estando acessíveis, estando disponíveis aqui no mercado brasileiro. Então, qualquer uma dessas marcas aqui que vocês estão vendo nesse slide, são líderes internacionais ou são empresas impactando o mundo, mas principalmente transformando o mercado brasileiro. E, por fim, acho que talvez a grande transformação no nosso dia a dia, como consumidor, principalmente como usuário de internet, é o mercado de delivery. O mercado de delivery que hoje em dia não é só mais entrega de refeições de restaurante, mas também entrega supermercado, entrega medicamentos, entrega uma série de outros produtos, também a gente começa a receber o impacto dos grandes players chineses. Aqui a gente está vendo o 99 Food, que pertence a 99, uma startup que nasceu brasileira muitos anos atrás, foi adquirida por um player chinês chamado Didi, que era um player também de mobilidade por aplicativo, e agora se transforma no conceito que eu já mencionei anteriormente, dos super apps. Ou seja, uma empresa que nasce no setor e que começa a oferecer uma série de outros serviços, primeiro adjacentes e próximos, depois você começa a englobar muito mais outras coisas. Atualmente, na 99, no aplicativo 99, você pega o transporte, basicamente as principais modalidades urbanas, você consegue pedir comida e tem o meio de pagamento também. E você paga o próprio, óbvio, transporte e o delivery, mas você também tem a possibilidade de pedir um cartãozinho ou pagar através e ter uma conta digital
que equivale a uma conta digital de qualquer banco, qualquer grande fintech. Então, essas são as transformações que vêm acontecendo e como eu comentei, essas transformações chinesas começam a vir dos serviços, das startups, das empresas, e o próximo grande movimento vai ser da inteligência artificial. E eu não estou dizendo do DeepSeek que você colocou no seu computador, ou principalmente no celular. Eu estou dizendo do DeepSeek que está instalado no seu carro, no seu BYD, ou no seu computador, no seu celular e no brinquedo que os seus filhos vão brincar daqui nos próximos anos. Então, tudo isso que já vinha acontecendo na China começa a se transportar para o Brasil através de vários setores, várias verticais que alguns a gente imaginaria que acontece, outras que são até bem distantes, e agora cada vez mais com a grande transformação do AI. Por isso que eu comentei logo no início da apresentação que a gente teve, a China é AI mais internacionalização, ou seja, a gente vai ter cada vez mais impacto disso. O primeiro, e talvez um dos impactos mais perceptíveis ao longo desses anos, foi a transformação do meio de pagamento através do pagamento via celular, que a gente, na primeira vista, e os primeiros brasileiros, quando foram lá para a China, eles falaram, poxa, esse pagamento via celular nada mais é do que simplesmente pagar com QR Code, com a tecnologia antiga, etc. E aí, quando isso ganhou escala e inspiração no mercado brasileiro, se transformou num grande processo que enfrentava muitos desafios e que as empresas anteriores não conseguiram vencer, que é a bancarização da baixa renda. Então, o modelo do Pix conseguiu trazer isso, e o Pix, basicamente, foi inspirado pelos pagamentos via QR Code lá das empresas chinesas. Então, isso são algumas das grandes transformações que a gente acompanhou, e agora eu quero convidar o nosso Guilherme de volta. Gui, agora você vai trazer uma visão de como as pessoas podem entender in loco tudo isso que eu expliquei, tudo que a gente vivenciou nos últimos tempos, né, Gui? Show, Im. Obrigado pela aula. Eu acho que vocês gostaram até aqui. Fiquem mais um pouco, que agora a gente vai fazer um deep dive realmente. A gente brinca que a China, depois que você vê, você não desvê. Não tem maneira de você retroceder aquilo que você viu. E a realidade é que a pergunta não tem que ser se a China vai disruptar seu mercado, e sim quando. A ideia aqui é uma viagem de acesso real, não uma viagem de turismo. É um acesso antecipado ao que o mundo ainda vai aprender. Na China, as coisas rodam numa tecnologia com escala e velocidade incrível, e a realidade é essa. A China está 40 anos na frente do Brasil. Nada aleatório, cada encontro foi pensado, cada encontro foi sugerido. A gente fez uma baita curadoria, né? A gente esteve lá recente, vamos voltar lá novamente. E muito para trazer um acesso real e verdadeiro para vocês. Então, são 3 cidades, mais de 20 experiências cuidadosamente curadas, e muito com a pegada não só de estrutura, mas também de cultura. Então, a gente roda um pouco a China. E para aprofundar um pouco mais, a gente vai falar um pouco dos lugares que a gente foi e que a gente vai voltar. Shenzhen, 40 anos atrás, era um vilarejo, hoje mais de 20 milhões de habitantes, e é o grande polo tecnológico da China, conhecido como Vale do Silício Chinês, né? É isso aí. Essa cidade é sede de algumas das grandes empresas de tecnologia e algumas das principais que estão entrando, inclusive, no mercado brasileiro. E aí, quando a gente foi lá, a gente pôde experimentar, conhecer as empresas, conhecer as pessoas responsáveis por esse processo e vivenciar um pouquinho dos produtos também, né? Não dá spoiler que o pessoal vai ver alguns vídeos. Não falei nada. Depois a gente passou para o Hangzhou também. É um berço do Alibaba, e que cidade tecnológica. Então, realmente, você vê que eles estão bem evoluídos e a gente tem muito que aprender. Hangzhou é uma cidade histórica super importante, mas o que é marcante agora é aquela cidade sede do Alibaba. E ela cresceu, se transformou muito pelo próprio Alibaba e depois por uma série de outras empresas que surgiram por causa desse ecossistema. E aí eu vou dar um spoiler aqui, DeepSeek nasceu lá. Show. E Xangai, eu acho que para quem conhece já são quase 30 milhões de habitantes, e é impressionante tanto que eles evoluíram nos últimos anos. Eu estive pré-Covid e hoje é uma concepção totalmente diferente, uma visibilidade muito melhor. Não diria melhor, mas talvez melhor, porque tem menos poluição sonora, menos poluição visual. É uma cidade realmente que vive o futuro, né? Dá para dizer que é melhor, sim. Acho que as condições da cidade, as condições para você viver lá, por isso que é uma das cidades que mais atraem estrangeiros também, e também atraem algumas grandes empresas e alguns dos grandes talentos em tecnologia. A gente vai aprofundar um pouco sobre o que a gente viu.
A realidade é que a China não impressiona não só pela tecnologia, mas também todo o nível de integração em tecnologia, comportamento e execução. Tivemos na Tencent, PopMart, Flyzoo, Alibaba e diversos outros. A gente falou sobre inovação na China, sobre negócios, etc., mas é bom também contextualizar um pouco o país, né? Como visão geral, a China representa quase 20% da economia do PIB global, na verdade são 18%, é um dos países que mais cresce ainda em números absolutos, em percentuais e também proporcionais aos outros países. Se transformou em líder de tecnologia e inovação em áreas como medicina, logística, enfim. A China é um país, é um mercado completo, acho que a gente pode colocar dessa forma, Gui. E eu acho que muita coisa que é interessante, as pessoas acham que é mais fácil você fazer na China, mas eles não percebem o tamanho do país. Eu acho que essa complexidade é muito maior. Então, são mais de 120 cidades com 1 milhão ou mais de habitantes. Né? E quem sabe, até o momento de a pessoa escutar do lado de lá, eles já são 20% da economia global, porque eles crescem numa velocidade tão grande, dos 18 já foi para o 20 rapidinho. Certamente. E isso é importante também, Gui. A China se estrutura muito em hubs setoriais. Então, se você trabalha num setor, se você é de um tema, é muito comum que aquele tema esteja concentrado lá. E qual que é a lógica disso, né? Porque quando você chega lá, todos os concorrentes estão juntos, né? Você fala, nossa, eu não quero ficar do lado do meu concorrente. Pelo contrário, você vai ficar lá porque tem toda se você é de uma indústria, matéria-prima, você tem infraestrutura, logística, você tem fornecedores seus próximos também desenvolvidos, você tem principalmente talentos. Então, se é um setor muito especializado que precisa de pessoas com conhecimento, experiência para desenvolver, fabricar aquele produto, tem muito mais facilidade para fazer tudo isso. E também, no final, para escoar. Então, tem a logística toda para mover. E é o que a gente percebeu muito nas nossas viagens e também nessa estruturação da curadoria que a gente faz. E realmente funciona, né? Você comentou de logística, de rotas de infraestrutura. É a maior malha de trens rápidos do mundo. Então, é incrível ver como que eles conseguiram ser bons em tudo que eles fazem. É impressionante. É isso aí. Sim, são quase 50 mil quilômetros de trens de alta velocidade. Aqui, na maior parte do Ocidente, a gente não tem nem 1 quilômetro construído. Se olhar para o Brasil, fica bem feia essa comparação. A promessa está para a próxima Copa agora, né? Não sei quando que ela vai acontecer, mas, de qualquer forma, isso é uma visão também que a gente traz da China, desse planejamento, da visão e de execução. Acho que muitas vezes a gente liga o desenvolvimento da China ao governo, de fato é. Mas o que significa isso? Porque é fácil você dizer que o governo vai liderar, que o governo vai fazer tudo. Mas é o governo que traz uma visão de longo prazo, e no início desse ano foi promulgado, inclusive, o planejamento dos próximos 5 anos. Então, para você saber o caminho que a China vai trilhar nos próximos 5 anos, e talvez onde você vai ter seus próximos grandes negócios e oportunidades, é olhar esse planejamento, para onde está indo. E no final do ano passado, o governo chinês fez um balanço do planejamento dos 5 anos anteriores. Eles viram que uma boa parte das metas foram vencidas, foram superadas, e tem algumas outras que precisam mais. Então, está dentro do plano, e são mencionados, se não me engano, mais de 50 vezes a expressão inteligência artificial no plano. Então, agora vai ser, se já foi altamente disruptivo, para os próximos anos a inteligência artificial não vai ser só um aplicativo, não vai ser só o DeepSeek que a gente vai ficar fazendo a pergunta. Vai ser a inteligência artificial, como eu falei na apresentação, dentro do seu carro, dentro do seu brinquedo dos seus filhos, das crianças, vai estar no nosso dia a dia que a gente nem vai perceber. A gente foi em algumas empresas lá no ano passado, nessas visitas, e a gente viu o quanto a inteligência artificial já está estabelecida no dia a dia das pessoas. E muito interessante você também comentar sobre o plano do governo de aumento de consumo interno, que até então não existia, concorda? Exatamente. Na verdade, até existia em uma certo patamar, mas agora é o grande foco. Então, eles querem estimular, porque sempre dependeu muito da produção industrial e do mercado imobiliário. E são 2 mercados que ainda precisam de desenvolvimento. E agora o próximo passo é estimular as pessoas a comprarem. Ou seja, mais oportunidades para empresas internacionais. E até sendo de maneira bem transparente, um dos principais motivos de eu ir para a China é por conta do meu maior projeto de vida, que são meus filhos. Não tem como nossos filhos pensarem no mundo sem chinês. Essa é a realidade. Em 3, 5 anos, a gente vai ter que trabalhar para um chinês ou fornecer para um chinês. Porque realmente, esse jogo de war, de ganhar território de maneira silenciosa, eles estão indo em todo e qualquer segmento, toda e qualquer região. E tem que ficar de olho. E o que é importante, Gui, que é assim, a gente comentou ao longo das apresentações algumas das fases da China, né?
A China está se abrindo para uma nova fase. E, de novo, é uma nova janela de oportunidade. Se a gente quiser, a gente pode embarcar agora para as nossas empresas, para os nossos negócios e para os nossos filhos também. Né? Show. E entrando um pouco mais profundo na agenda que fizemos e na agenda que iremos, comenta um pouco sobre esse espaço. Logo em seguida a gente vai trazer alguns vídeos e é encantador. Legal. A gente tem aqui 2 locais na cidade de Hong Kong. Hong Kong tem toda aquela história de ter sido ex-colônia britânica, foi devolvido e se transformou, já era um dos principais hubs internacionais do mercado financeiro e continua agora como uma grande porta de entrada para os negócios internacionais na China. A gente viu quase dois extremos, né? O The Peak, que é uma das grandes atrações turísticas lá da cidade, mas a gente também foi lá no Monster Building, que é uma área que são prédios de baixa renda e a gente pôde viver e entender um pouco o outro lado de um país, assim, de uma região altamente desenvolvida. Né? E o mais interessante, tá, gente? Até hoje na China é comum você usar bambu como momento de construção. E da hora que você olha esse último vídeo, é um prédio extremamente grande. O que eles estão usando? Bambu. Né? Então, isso foi uma das maiores opções que eu falo, poxa, eles já têm tecnologia muito melhor que a nossa para tudo no mundo, mas eles continuam confiando no bambu mais do que como chama isso aí que agora tá os andaimes tradicionais. E esse primeiro vídeo é do Monster Building que o Win comentou. São mais de 10 mil pessoas que moram nesses, são uns 4, 5 prédios ali juntos. E tem alguns apartamentos que você só tem uma cama para dormir, por isso que tem essa lavandeirinha embaixo. Então, todo momento da China é um momento de você abrir a cabeça, de você ver disrupção, ver coisas diferentes e ver que mesmo sendo um apartamento muito pequeno, ele custa muito caro, a partir de $2 milhões para investimento. Depois a gente vem para o Alibaba, e foi realmente uma aula, né? A Alibaba é a grande referência, eu comentei várias vezes, e a gente pode pensar sempre no e-commerce, sempre na compra de produtos, mas ela traz a parte de logística que é altamente disruptiva. Inclusive, aqui no Brasil, eles já têm uma operação de logística muito forte. Inclusive, o braço de logística do Alibaba, que permitiu que tudo que a gente comprasse na China e viesse direto, que anteriormente levava 3, 4 meses, agora muitas vezes pode chegar em uma semana. Mais rápido que o nosso Correios. Muitas vezes sim, se você talvez estiver em outros estados mais distante do seu estado de destino, pode ser mais demorado. Então, atualmente, você pode inclusive hoje comprar um produto da China e no início da semana que vem está recebendo já. Isso é uma transformação total. E quando a gente fala de acesso, o Alibaba no segundo ano tinha mais de 25 mil colaboradores, eles têm 200 mil ativos, já passaram por mais de 500 mil pessoas na empresa e a gente estava com o número 170 de contratação. Eles levam isso muito a sério, como se fosse um CPF deles, obviamente. E ele que nos recebeu, esse prédio no final ali, no fundo da nossa foto, é o antigo apartamento Jack Ma, uma maquete, um mock-up que eles deixam lá para as pessoas entrarem e ver que dali saiu toda essa magnitude. E eles levam cultura muito a sério, então ela estava apresentando para a gente como que faz e como que eles conseguem fazer com que 200 mil pessoas no mundo continuem gostando de trabalhar lá e vivenciando tudo. Porque além do número 170, a gente estava com o número 7 mil e o número 25 mil, se eu não me engano. E todos apaixonados pela cultura e pela empresa. Exatamente. E a empresa já há alguns anos definiu que ela quer ser uma empresa que vai sobreviver por 3 séculos. Ela foi fundada em 99, então finalzinho de um século, vai sobreviver o outro século inteiro e pelo menos um ano do último século. Essa é a visão. E como que você consegue manter isso se basicamente ninguém vai estar vivo nesse tempo? Então, ou seja, a construção de uma cultura, de uma visão de negócio que se sustenta e mantém uma empresa, não só mantém, como permite que ela continue competitiva ao longo desse tempo todo. Né? E até interessante, nesse momento, teve uma iniciativa melhor para entender sobre o governo. Né? O governo chinês, a impressão que eu tive, tá, sei que não é propriamente disso, mas ele parece um país muito capitalista, até o momento que você pisa no calo dele. Né? Então, o Alibaba era um grupo gigantesco, a hora que realmente começaram a entender que ele tinha muito mais informação, acesso a dados da população do que o próprio governo, e algumas atitudes do Jack, eles começaram a resolver a verticalizar. Então, só no grupo financeiro, que é o Ant Group, tem mais de 1 bilhão de usuários ativos mensalmente. Então, eles são realmente uma máquina em diversas verticais. O fato que motivou toda a história do Jack ter sumido, enfim, o termo que a gente queira utilizar, foi o momento do IPO, do pré-IPO do grupo Ant Financial. Naquele momento, esse IPO iria ser o maior da história do mundo, não só no mercado chinês,
mas de qualquer mercado. E aí ele acabou passando um pouquinho do limite e o governo simplesmente impediu isso. A gente dificilmente conseguiria imaginar uma situação dessa acontecendo no mercado internacional, principalmente porque uma empresa desse porte provavelmente faria todo o seu lobby, seu movimento para que todo mundo ganhe esse dinheiro. E, como você comentou, a visão da China e do governo é que nenhuma empresa ela seja mais importante do que a população, do que o bem-estar da população. E isso é uma das coisas que a gente percebe muito claramente. Eles alinham a cultura, a estratégia e todo mundo segue obrigatoriamente. Né? É isso aí. E tivemos a Tencent também, o In já comentou um pouco a respeito. E para a gente tudo é mind-blowing. Né? Eles têm mais de 100 mil colaboradores, faturam mais de 90 bi de dólares, é muito grande. Mas não só isso. Quando a gente acreditava muito que a Tencent era de WeChat, né, ainda, de maneira errônea do nosso lado. Poxa, o WeChat tem mais de 1,3 bilhões de usuários únicos diários. A gente acreditava, poxa, a Tencent é grande. E da hora que a gente estava lá com o CEO da América Latina da empresa, ele começou a falar dos games, e daí realmente o In comentou recentemente nos slides sobre isso. Maior player de games do mundo, mas não só isso. Além de donos do Roblox, League of Legends, tem games deles com mais de 260 milhões de usuários únicos por mês. Isso é absurdo. Exatamente. E o WeChat, ele viabiliza uma série de outros negócios, como, por exemplo, o braço de fintech. O braço de fintech, propriamente dito, e algumas empresas, como eles têm um banco chamado WeBank. A gente tem olhado nos últimos anos o Nubank como grande player, não só brasileiro, mas internacional. Muitas vezes ele é considerado o maior fintech no mundo. Esse WeBank ele tem praticamente 20% a mais de usuários do que o Nubank e tem uma quantidade de ativos quase 50% maior. E é uma empresa de capital fechado na China, por isso que a informação não circula e pouca gente conhece. Né? E outro dado que chamou muita atenção, a gente sabe como que é a dificuldade do Brasil de se achar programador, não só no Brasil como no mundo. A Tencent tem 100 mil colaboradores, 50% são de dev. A gente está falando de 50 mil tech. Sim. Deus me livre. Exatamente. Imagina o RH desse pessoal. Eu não queria ser ele. Olha, não precisa ser, porque é tudo digitalizado com AI. Isso facilita. Facilita. Seguindo a viagem, foi bem interessante. A gente foi na visita da fábrica da Vivo. Aqui no Brasil, ela é mais conhecida como Jovi. É o segundo maior fabricante de celulares do mundo. E outro número que também eu achei extremamente grotesco, eu acho que é a melhor palavra para dizer, que são 10 mil colaboradores, só que 75% são em P&D. Isso, para mim, foi um absurdo. Mais de 200 milhões de celulares fabricados por ano, né? Mais 100 milhões de celulares vendidos agora em 2024. E o acesso, mais uma vez, priceless que a gente gosta. Né? É isso aí. A gente foi numa das sedes, inclusive estava do lado, no anexo ao centro de P&D, e a gente pôde entrar na linha de produção. Só que, como qualquer linha de produção altamente tecnológica, a gente não podia gravar, não podia filmar nada, mas a gente pôde acompanhar e entender bastante desse modelo. Se quiser ver, tem que ir com a gente, né, In? Tem que ir com a gente. Não vai ver foto nem vídeo, mas você vai vivenciar e realmente foi muito interessante, porque, mais uma vez, eu preconceituosamente dizendo, conhecendo a China do passado, pré-Covid, eram fábricas muito sujas, muito bagunçadas, cada um por si, horários de trabalhos meio complexos, e isso tem mudado. Obviamente, você ainda consegue enxergar dependendo da região, mas a hora que você vai para a Vivo, você pode literalmente dormir no piso, que você vai dormir bem. É um prédio vertical, são 15 andares, se eu não me engano, com todos os andares, com as plantas. A gente está falando Vivo, é importante observar que é uma outra empresa, não é a operadora que a gente tem aqui no Brasil, que é da Espanha, da Telefônica. É uma empresa chinesa de smartphones, inclusive eles têm um acordo internacional, onde cada um usa a marca nos seus respectivos mercados. Né? E agora, talvez, um dos momentos mais icônicos da viagem. Né? A gente fala muito de live commerce no Brasil, começou a crescer, e você tem visto isso cada vez mais proeminente. E a gente foi em Hangzhou, no maior shopping de live commerce do mundo. São quase 300 mil metros quadrados. São mais de 300 lojas. E daí o que a gente viu é impactante. É inacreditável o que eles estão fazendo, na velocidade que eles estão fazendo. Né? É isso aí. Essa modalidade já começou a ser desenvolvida em 2017, Gui. Mas, assim como muitas coisas no digital, na internet, explodiram durante a pandemia. E o que é interessante, explodiram não só as plataformas, as vendas, mas também o mundo dos criadores, desses apresentadores, que é o que a gente tem chamado de Creator Economy, economia dos criadores no Ocidente. Só que uma escala brutal, e é a escala chinesa mesmo. Né?
Então, inclusive, alguns apresentadores, eles brincam que são apresentadores bilionários em dólares. Então, uma coisa, óbvio, todo mundo quer ser bilionário, mas se você é em dólares, você está no mínimo multiplicando por 5, né? E essa visão. E são pessoas com técnicas, com comunidades, visão de negócio, enfim, toda uma série de conceitos. E esse espaço aqui foi dedicado para fazer a transmissão de lives. Então é um shopping que, ao invés de você abrir as lojas para receber os consumidores que vão entrar e comprar, eles são praticamente estúdios onde são feitas as transmissões para o consumidor, que pode estar em qualquer lugar do mundo, né? E uma coisa que a gente descobriu e viu em todo lugar: o chinês dorme e acorda pensando em reduzir o atrito. Não obstante, eles já faturam movimentam mais de 60 trilhões de dólares por ano com o WeChat e Alipay. Mas a hora que você vai para o Live Commerce, aquilo foi impressionante. Então, no primeiro vídeo, mostra como que é o processo de venda e compra, sem fricção nenhuma para você comprar. O vídeo do meio mostra a mulher fazendo a live naquele momento. E o terceiro é o Musta, um grande parceiro, membro nosso, que é muito forte no TikTok do Brasil e também Instagram. Só que lá são 300 lojas que dificilmente alguém compra fisicamente. No começo eles testaram, depois eles pararam. Mas são 300 agências lá dentro. E deles criaram um carrinho, que é esse que a gente mostra no último vídeo, que é um carrinho para live, que ele vai levando de loja em loja, caso você não tenha uma preparação suficiente. E daí, mais forte ainda, vamos dizer dos números, né? A gente conversando com eles, live de venda de bebida alcoólica, foram 50 milhões de reais em 8 horas. Live de lançamento de carro, 400 milhões de reais em 8 horas. E a principal, eu acho que não tem como falar, venda de batom. Eu não sei quanto que é um número grande para ti, mas eles conseguiram fazer quase 15 bilhões de reais em 8 horas. É muito batom. É muito batom, né? Se a gente pensar que é um produto relativamente pequeno e de consumo frequente. E não para por aí. Quando a gente fala de atrito, reduzir o atrito e melhorar a experiência do usuário, isso ficou claro nesse tipo de hotelaria. A gente ficou no hotel do Alibaba, lá em Guangzhou, e uma das coisas que para mim foi muito interessante: você não precisa fazer nada, a não ser tirar uma foto sua, caso você seja estrangeiro. Os chineses mesmo não precisavam. A partir daí, tudo é AI, tecnologia e muito robô rodando. Então, isso foi um negócio bem interessante. E vamos passar também um vídeo sobre, mas não só isso, também quer compor algo sobre o hotelaria? Ele é uma das partes do ecossistema do Alibaba, e essa é a visão de negócio deles, usar a tecnologia para facilitar a vida do consumidor, né? E o supermercado, hein? O que você tem para falar da gente? O supermercado, ele é um caso à parte, né? Porque a gente sempre pensa assim, o Alibaba não tem estoque, não tem espaço físico, e aí você vai lá, você descobre que ele não só tem isso, mas como tem um supermercado. Mas ele é, de fato, o que a gente chama de supermercado conectado, ou high-tech, enfim. E aí, quando você entra lá, tem uma série de sacolinhas, e parece um supermercado normal, mas o que é importante é que ele faz parte de um ecossistema de comércio eletrônico. Então, você compra via aplicativo ou você compra lá. Ele serve como um ponto de distribuição e um showroom enorme, e ele serve também para você ter referência e um grande outdoor, por que não, né, da marca. Então, quando você está passando, você vê. E ele foi tão impactante, Gui, que influencia até o mercado imobiliário da região. Ele tem um modelo de entrega gratuita dentro do raio de 3 quilômetros em 30 minutos. E não é só uma promoção, aquilo lá faz parte do modelo de negócio. Então, isso daí não vai mudar nunca. E aproveitar que a gente já está falando, o que você acha de, ao invés de falar, a gente mostrar? É isso aí, esses vídeos são bem interessantes e exemplificam toda a inovação da experiência do consumidor e dos negócios digitais na China. Para vocês entenderem, o primeiro vídeo, o ele foi nosso modelo cobaia, por assim dizer. Ele é chinês, mas nascido no Brasil, então lá, obviamente, ele precisa tirar a foto para realmente, a partir dali, todo e qualquer ambiente reconhecê-lo. Então, você não precisa nem encostar a mão no botão do seu elevador. Ele chega, vai pegar o Face ID e fala, poxa, o Maierá vai para o 8º andar, e ele já chega. Então, eu acabei seguindo o robô ali para vocês darem uma olhada. E o lobby é isso, nem a recepcionista ficava lá, o resto é máquina. Então, máquina de sorvete, máquina de bichinho, máquina de impressora 3D. É realmente algo que é tão antigo, né? Eles já fazem isso desde 2017, 20, se eu não me engano. Em 2018 já tinha me hospedado nesse hotel. E aí a gente, no Ocidente, ainda trata isso como uma grande inovação. Né? E é muito bacana, assim, realmente. A gente já está acostumado com robôs em alguns lugares, no Brasil você já vê robô, mas na velocidade, na escala que o chinês não. E mais ainda, a hora que você entra no supermercado, aquilo foi realmente mind-blowing de verdade. Por quê? Eles já fazem pagamento por face desde 2017. E não é Face ID do seu celular, é realmente face no totem.
E não só isso, toda a parte de tecnologia, né, das etiquetas que já são tecnológicas, para dependendo do produto, ela reduzir o custo. E para quem já foi em Nova York, na BH Shopping, você tem essas esteiras em cima, que isso foi até uma iniciativa interessante, né? Não existe maneira de você ir no supermercado que ele esteja vazio, porque mais 60% do faturamento dos mercados deles são online e toda hora que você vai, você tem essas esteirinhas passando cheio de bolsa e o pessoal trabalhando muito. Então, dá um sentimento de que ali é um case de sucesso, você quer gastar mais dinheiro, você quer funcionar, e é muito bacana. Eu particularmente detesto andar com devices, não só pelo roubo, mas como pela quebra com os filhos, né? E lá é uma liberdade gigantesca. E daí a gente vai falar em dois segmentos muito fortes no Brasil também. A gente teve na Luckin Coffee e na Michoé. A Luckin, desde 2017, super recente, já tem quase 30 mil lojas na China, preferencialmente. Agora eles estão vindo para o resto do mundo. O resto do mundo abriram loja nos Estados Unidos, no final do ano passado, para enfrentar de frente Starbucks. Né? Porque no mercado interno na China, eles já superaram o Starbucks em número de lojas e faturamento também, se transformando na grande referência. Então, tudo que a gente entendia desse conceito do café das redes, Luckin está mostrando que tem uma inovação muito forte vindo pela frente aí. Né? E mais ainda, eles fizeram o maior acordo de agro em relação a café de exportação, foram mais de 2 bi de dólares. E quando você fala, uma loja, você vai ver pelo vídeo também, extremamente mobile first, tecnologia, AI, você não tem atendimento. E é muito, muito interessante ver isso. E eu acho que já vão chegar perto, né? Que a Starbucks está com 42 mil lojas, 40 mil lojas, eles já estão quase 30. E depois também já vão aprofundar na Michoé, é o maior fast food do mundo. A gente está falando de McDonald's com 40, eu acho. A gente tem Starbucks com 42 mil lojas. 43 mil. E a Michoé. A Michoé é a maior rede em número de lojas de fast food, principalmente de bebidas e bebidas sobremesas, e estão entrando no Brasil. Ou seja, um setor onde a gente não imaginava que poderia se internacionalizar e entrar no mercado brasileiro, eles estão fazendo. E esse é um vídeo aqui numa ponta, uma loja da Luckin Coffee, dentro de um dos escritórios que a gente foi, e nos outros a gente tem a loja da Michoé. Essa é a loja um pouco maior, que é uma loja com espaço, com principalmente prateleiras de produtos, mas eles também têm pequenos quiosques e às vezes só um balcãozinho, né, trazendo esses produtos de baixíssimo custo, mas alta demanda. E até um adendo interessante, essa loja do Luckin Coffee que fomos fica dentro da fábrica da Vivo, olha o tamanho dela. E outra coisa interessante da Michoé, porque a previsão deles no Brasil em 5 anos é ter 10 mil lojas. A maior empresa com quantidade de lojas no Brasil, se não me engano, está com 3.500 franquias. Então, realmente, eles têm feito algo muito, muito disruptivo. E na cidade que eles nasceram, eles têm mais de 1.000 unidades. Isso para a gente é um baita case, né? Um case brasileiro nosso que a gente gosta muito, inclusive grandes parceiros, clientes meus, é o Oakberry de açaí. A Oakberry tem mais de 1.000 lojas em 50 e poucos países. Então, a Michoé na China já está nessa movimentação, na mesma cidade, Shenzhen, se eu não me engano, tem mais de 500 lojas. Então, a maioria das cidades ali grandes, eles têm de 300 a 1.000 lojas por cidade. É um número absurdo. Andando um pouco mais sobre evolução, o que a gente viu de diferente de um ano para o outro no quesito robótico? Isso é incrível, porque no ano retrasado, e principalmente no ano passado, a gente viu muitos vídeos na internet, redes sociais, dos robôs começando a se popularizar, robôs androides e autônomos. E dessa vez que a gente foi lá, no ano passado, a gente começou a ver robôs já com um nível de autonomia e um nível de acabamento e de desenvolvimento extraordinários. Isso só nos abre os olhos para o que pode acontecer nos próximos anos. Então, agora, dessa vez a gente foi num espaço onde tinha uma série de demonstrações de robôs, tanto humanoide quanto os robôs cachorros, quanto o equipamento esse que a gente está vendo no vídeo, que permite pessoas com deficiência de locomoção possam também, de novo, voltar a ficar de pé e se locomover. E isso é um insight interessante, né? Muitas pessoas questionaram, poxa, mas por que eu vou ter um robozinho, um cachorro robô? E não só por segurança, mas também para os mais necessitados, seja por algum tipo de necessidade de vista, de visão, na verdade, né? Alguma coisa assim. E a velocidade deles de evolução é muito grande. Então, eles não estão preocupados em fazer o robô ganhar da gente na corrida nesse exato momento. Mas já tem robô dando cambalhota, robô pulando e tudo mais. E mais ainda, né? Quando você vê essa cadeira que ajuda a andar,
A China recentemente lançou uma perna robótica para quem já anda, reduzir o esforço quando você vai num parque, em algum momento assim. A disrupção é em todo momento, em qualquer lugar. Né? E para falar de disrupção, eu acho que chegou a hora de a gente falar de varejo. Varejo, é isso aí. Que talvez seja a parte mais tangível, né, Gui? Porque quando a gente fala de indústria, muitas vezes está num lugar onde a gente não consegue acessar mais varejo. A gente consegue, e um dos grandes cases da atualidade é o Labubu, de uma empresa chamada PopMart. É um grande ícone cultural, não só da China, mas global também, nas lojas que eles têm aberto nos Estados Unidos, sempre enchendo, sempre se transformando. E a gente, durante a viagem, viu vários cases, né? A gente foi na loja da PopMart, a gente foi ver uma das lojas, um dos shoppings mais interessantes, que é de carros, né? Um grande shopping de carro. Quando você pensa em shopping de carro, você só pensa em comprar, né? Naquele espaço a gente pôde fazer experimentação, fazer test drive, inclusive vendo vários modelos e marcas que ainda não estão no Brasil, e talvez a grande, literalmente uma flagship de uma loja de navio, a loja navio da Louis Vuitton. E que, assim, quando a gente fala de vídeo, conteúdo é absurdo, porque eles trazem coisas não dá para impactantes, apresentar por voz, por isso que a gente traz os vídeos. Os né? vídeos sempre. E é engraçado, porque a esse PopMart a gente vê um boneco feio, de maneira bem pejorativa falando, mas o que ele cresceu e o tamanho da empresa atual, e daí o Kim falou, a gente foi para ver carros, a gente foi para ver na área de investimentos, a gente foi no varejo físico, e é impressionante. Então, não tem como uma empresa que trabalhe com varejo ou queira trabalhar no futuro não visitar a China. Exatamente. Os produtos da PopMart são atualmente essas caixinhas, o blind box. Então, você compra uma linha, você não sabe qual que é o modelo que você vai receber. Por isso você vai tem ver uma experiência. Chacoalhando, né? Então, assim, é como se fosse um Kinder Ovo da antiguidade. E você vê que o pessoal o tempo inteiro fica chacoalhando. Só que essa loja que a gente visitou, se coubesse, sei lá, 200 pessoas, eram vários andares, certeza que tinha 5 vezes mais. Era absurdo, era assim, desnecessário. E, obviamente, o flagship, o navio que... É impressionante, né? Eu acho que não tem palavra melhor para falar isso. Então, todo o arranha-céu da China como si só, eles estão, no momento, numa fase 40 anos para frente. Eu acho que essa é a única tradução de China para a gente. Se antes a gente olhava para os Estados Unidos, Nova York, para as grandes experiências de varejo, as lojas, as redes ou as boutiques, agora basicamente a gente olha para a China, porque essa loja da Louis Vuitton só tem no mercado chinês. E mais ainda, vamos aprofundar um pouco de carros, né? Tinha um preconceito no Brasil muito forte em relação à marca chinesa, até porque eu acho que as marcas iniciais talvez não fizeram o melhor trabalho possível. Né? Mas a realidade é que quando a gente foi em loco, muita coisa mudou. Esse primeiro carro preto aí era um carro de $50 mil, mas uma qualidade excelente. Esse foi até no shopping de carros que a gente shopping foi. De experiência de carro. Shopping de experiência, a gente fez um test drive. Eu acho que esse eu não vou levar vocês de novo não, porque a gente não pode entrar, viu? O Win deixou um pessoal dirigir o carro que eles não gostaram muito. O brasileiro é complicado, né, Win? Só ver os vídeos. A gente está colocando o vídeo que pode mostrar, né? Porque tem outra parte barbarizando os carros. Mas é isso, era um veículo de extrema qualidade, de potência e assim, gigante, para bater de frente com um Rolls Royce, mas que custa $50 mil. E a hora que você vai no banco de trás, primeira classe, né? E daí toda essa parte de customização da China que é interessante, né? Esse carrinho, né? Foi um baita case que você comentou. Foi. Essas são marcas que às vezes têm lotes muito pequenos. A gente pode até considerar carros de linhas colecionáveis, que é exatamente de marcas licenciadas ou modelos que não estão disponíveis em grande quantidade. E toda a China é um aprendizado. No final a gente acaba passando no fake market. China é interessante, né? Você tem vários níveis da mesma entrega. Então, você tem desde uma cópia fidedigna da Rimowa com qualidade ruim, você tem uma cópia da Rimowa com qualidade média, qualidade boa, até a própria Rimowa. O duro é você saber qual que é qual, mas exatamente, acaba sendo um baita case de negociação, né? E acho que isso mostra uma realidade, né? Você tem pelo que você paga. Muitas vezes você tem um budget menor e aí você vai ter acesso a um produto que corresponde àquele valor que você está disposto a pagar. E assim, de principais aprendizados, eu acho que é tudo isso: velocidade com vantagem, escala desde o dia do primeiro dia, decisão sempre orientadas por dados, né? Eu acho que a gente fala muito disso e não vê tanto.
um ecossistema integrado. Então, eles não pensam a venda online separado da logística ou separado da parte offline, né? Então, toda a integração física e digital sem fronteiras, né? É isso aí. Por isso que muitas vezes a gente entra nas lojas físicas, a gente não percebe necessariamente alguma coisa que seja muito diferente, porque ele está integrado e talvez as coisas diferentes estejam acontecendo no aplicativo ou no Super App. E até de atrito, né? Eu acho que o maior, já que a gente comentou de carros, eu acho que o maior atrito do carro elétrico no Brasil até hoje é o tempo de recarga. A maioria das pessoas não querem ficar 5, 6, 8, 10 horas carregando na sua casa. A China, eles conseguiram disruptar esse atrito e jogaram para o extremo oposto. Hoje você vai num posto de elétricos, em coisa de 2 a 3 minutos, eles chegam debaixo do seu carro, tiram a bateria e colocam uma nova. Ou seja, agora inverteu, né? Quem tem atrito hoje é quem tem carro a combustão na China, porque ele tem que gastar 15, 20 minutos abastecendo um carro. É isso aí. E você lembra que a gente via poucos postos de gasolina Quase nas não regiões centrais, né? Você não vê posto, você não vê muito outdoor, dependendo do lugar que você está. Xangai, extremamente bela, quem já foi sabe que tem um elevado meio que corta grande parte da cidade. E foi até interessante, né? Perguntei, a gente sempre com chineses por perto, e eu perguntei, poxa, mas que legal, vocês estão usando flor artificial no seu elevado, né? Porque é impossível, eram quilômetros e quilômetros com aquelas flores vermelhas lindas. Eu falei assim, não, mas não é artificial. Eu falei, tá, mas então ela dura o ano inteiro? Eu falei assim, não, a gente rega todas as noites e troca, sei lá, cada 2 meses. Eu falei, cara, é impossível. Então, a grande dificuldade da China é que agora, com escala, com velocidade, com tecnologia, com qualidade, é muito difícil concorrer com os caras. É isso aí. E era um pouco disso que a gente queria trazer para vocês. O intuito, se for falar de China, a gente pode ficar aqui uns 37 anos, que não vai conseguir falar tudo. O IN nos últimos 3 anos foi mais de 20 vezes, então imagina ele que já foi tantas vezes, você ainda consegue ver novidade, quiçá nós que somos meros mortais estamos indo. E a gente realmente quer fazer que você viva o presente, mas não o presente do Brasil, o presente da China, porque se 40 anos atrás a China em si era uma economia muito aquém da brasileira, e hoje ela está muito além da brasileira, imagino que a gente consegue antecipar, e realmente essas missões que a gente faz para lá e para os outros lugares, sempre missões de empresários que têm a vontade de abrir a cabeça, que são extremamente filtrados. Então, se for o caso de vocês, se tiver qualquer dúvida da aula, manda uma mensagem para a gente, será um prazer conversar e aprofundar mais, né? É isso aí. E se antes a gente olhava para a China, para as coisas que estavam acontecendo lá, é importante reforçar, essas coisas estão acontecendo aqui, vão concorrer ou abrir as oportunidades de negócio para quem é executivo, empresário, empreendedor de startup, tecnologia e também investidor, né? E muito disso, né? A China, que era distante nossa, até pela mentalidade deles, então, da época que eu convivia, eles olhavam para o Brasil e falavam, pô, o que eu vou gastar tempo e energia com o país? É longe fisicamente, a população é pequena relativamente, né? Então eles não tinham esse interesse, e agora não. Tanto é que no lado de importação, para quem conhece, você não precisa mais trazer grandes quantidades de containers do mesmo produto. O chinês te manda, se você quiser, 3 camisetas. E está tudo bem, por quê? Porque ele sabe que fazendo isso no volume, e atrelado à tecnologia que eles têm, ele não vai ter nenhum tipo de quebra, né? É isso aí. As oportunidades estão aí. Depende deles acertarem. É isso aí. Gente, vejo vocês na China. Qualquer coisa estamos à disposição. Um grande abraço. Espero que tenham curtido essa aula maravilhosa.